Certamente a entropia é um dos conceitos mais confusos e mal explicados em toda a ciência. Se você já ouviu falar dela, é quase certeza que você concorda com isso. Ao menos que ela é confusa. Há diversos motivos pelos quais essa confusão surge e muitos deles são históricos, relacionados a uma má escolha de nomenclatura no passado e que acabou sendo mantida até hoje. Não é minha proposta nesse vídeo apresentar e discutir todo esse processo histórico. A minha proposta e objetivo será ilustrar da maneira mais simples possível como a entropia é uma quantidade estatística e como a partir da definição que eu vou dar, a segunda lei da termodinâmica surge automaticamente e isso é lindo. Primeiramente, então, o que nós queremos dizer com quantidade estatística? Antes de tudo, é importante ressaltar que entropia não é algo que você pode tocar. Ela não é uma substância física que você pode sentir ou experimentar. Quando dizemos que a entropia é uma quantidade estatística, o que queremos dizer é que ela conta o número de maneiras nas quais nós podemos arranjar os átomos de uma substância. E isso, por sua vez, é um resultado estatístico. Eu vou dar um exemplo para mostrar como essa questão de estatística e das maneiras de arranjar átomos funciona. Suponha que nós temos um conjunto de 36 moedas idênticas e que cada uma delas possui uma face azul e outra vermelha. Eu vou organizar elas em um quadrado com 6 moedas de altura e 6 moedas de largura. Agora vamos começar com a situação na qual todas as moedas estão com a face azul voltadas para nós. Se perguntassem para você de quantas maneiras diferentes é possível obtermos a situação que eu acabei de descrever, qual seria a resposta? Uma maneira, certo? O único modo do conjunto inteiro de moedas ser azul é quando todas as moedas estão com a face azul voltadas para nós. Nós vamos chamar essa situação em que todas as moedas estão com a face azul viradas para nós de macroestado todas as moedas azuis. Esse é um termo técnico, não se assustem com ele ainda. Esse macroestado só possui um modo de ocorrer e esse modo é o que chamamos de um microestado ou a configuração do sistema. Nós vamos chamar o número de configurações possíveis de W e vocês já vão entender por quê. Nesse caso nós temos um W igual a 1. Então vamos para a próxima situação. Agora nós temos uma situação na qual há uma moeda com a face vermelha e 35 moedas azuis. Pergunta: de quantas maneiras diferentes nós podemos obter essa configuração com uma moeda vermelha e 35 azuis? A resposta: temos 36 maneiras, que é um número total de moedas. Se isso não foi claro, é só pensar que podemos virar a moeda vermelha e virar qualquer outro azul no lugar. Ainda teremos 35 azuis e uma vermelha. A vermelha pode ser qualquer uma das 36 moedas do nosso conjunto. Portanto, dizemos que o macroestado, uma moeda vermelha e 35 azuis, possui 36 configurações possíveis, ou 36 microestados. Então W é igual a 36. E vamos para o caso seguinte, um pouco mais complicado, mas não muito. A situação agora é a de 3 moedas com a face vermelha e 33 com a face azul. De quantos modos nós podemos chegar nessa configuração? Fazendo uma conta de combinação, a resposta é de que existem 7.140 modos. Então o macroestado 3 moedas vermelhas e 33 azuis possui 7.140 configurações possíveis ou 7.140 microestados. Então o W é 7.140. Continuando essa brincadeira, nós vamos escolher aumentar o número de moedas vermelhas para 10 e ver o que acontece. Nós temos 10 moedas com faces vermelhas e 26 com faces azuis. De quantos modos nós podemos arranjar essa configuração? Realizando novamente o cálculo das combinações, o resultado que nós obtemos é de que existem 254.186.856 modos. Isso é extremamente bizarro. O número aumenta significativamente. Portanto, o macroestado 10 moedas vermelhas e 26 azuis possui 254.186.856 configurações possíveis, ou 254.186.856 microestados. Então, nesse caso, W é igual a 254.186.856. Falar esse número é extremamente cansativo, acreditem. Eu nem consigo mostrar esse número na tela, que nem os exemplos anteriores, porque literalmente faltam pixels para mostrar isso tudo em uma tela HD de 1920 por 1080, que provavelmente é a que você está usando agora. A partir daqui, os números crescem exponencialmente. Com 18 moedas de cada cor, o número de configurações possíveis para o nosso sistema seria da ordem de 9.075.185.300. Se eu mostrasse uma configuração dessas por segundo, esse vídeo teria 300 anos de duração. Agora imaginem os números envolvidos em gases com 10 elevado a 21 átomos. Não é à toa que a termodinâmica é regida por estatística. Ok, com esses exemplos eu espero ter conseguido ilustrar a ideia do que entendemos por estatística e arranjos de um sistema.
Então vamos definir a entropia exatamente como nós falamos no começo do vídeo. A entropia é um número, ou quantidade se você preferir, que conta o número total de possíveis maneiras nas quais os átomos de um objeto podem ser arranjados. Olhando para o nosso exemplo das moedas, a entropia seria o número W que obtivemos para cada caso. Só que pense agora na caneca de café que você tanto gosta de tomar quando acorda. A quantidade de átomos presentes nesse café, embora seja um número gigantesco, é uma quantidade finita. Além disso, pense também na quantidade de maneiras nas quais todos esses átomos podem ser arranjados de forma que o café não mude para você. Ou seja, que o macroestado do café na caneca permaneça o mesmo. Embora esse número também seja gigantesco, ele ainda é finito e corresponde exatamente à entropia desse sistema. As primeiras pessoas a pensarem sobre essa interpretação de entropia em termos estatísticos foram Boltzmann e Gibbs, na segunda metade do século XIX, partindo dos trabalhos sobre a teoria cinética dos gases desenvolvidas por Maxwell. Esses três físicos, Boltzmann, Gibbs e Maxwell, são considerados os pais da mecânica estatística. A entropia da forma como definimos antes com o exemplo das moedas é conhecida como a entropia de Boltzmann. Mas isso ainda não é tudo. Se você digitar entropia de Boltzmann no Google, vai encontrar a seguinte expressão: S igual a K vezes o logaritmo de W. Ou melhor ainda, embora mais difícil, se você viajar até Viena e visitar o túmulo do Boltzmann no cemitério central, encontrará essa lápide. Essa mesma fórmula aparece na lápide. Se eu tinha falado que a entropia era o número W, por que esse logaritmo aparece na fórmula? E o que é esse K? Para entendermos a necessidade desse logaritmo, vamos pensar novamente na nossa caneca de café. Ou melhor, duas canecas de café, que é bem melhor do que uma caneca, que chamaremos de caneca 1 e caneca 2. Nós sabemos estudar a entropia nas duas canecas separadamente. No entanto, nada nos impede de querer analisar o sistema combinado que contém a caneca 1 e a caneca 2. A pergunta é: de quantas maneiras é possível arranjar os átomos das duas canecas combinadas? Se a entropia da caneca 1 é W1 e a da caneca 2 é W2, o cálculo da combinação desses dois sistemas nos fornece W1 vezes W2 como resultado. Ou seja, o número de maneiras possíveis para arranjarmos os átomos do sistema com duas canecas é o produto das duas entropias. Se nós tivéssemos perguntado qual é a energia contida no sistema das duas canecas, certamente a resposta seria a soma das energias de cada caneca. E isso está certo, essa é a resposta. Aqui entra o porquê do logaritmo. Para manter essa mesma ideia de soma das energias, só que para entropia, os físicos utilizam o logaritmo na fórmula, pois assim nós conseguimos transformar o produto W1 vezes W2 em uma soma. Quanto ao K, ela é uma constante bastante famosa, chamada de constante de Boltzmann, e ela é inserida na fórmula para dar à entropia uma dimensão de energia sobre temperatura, ou Joule por Kelvin, ficando no mesmo formato da expressão da primeira lei da termodinâmica. Fica mais fácil de trabalhar nessas unidades. Então não se assustem quando ouvirem falar em entropia como sendo algo misterioso e extremamente complexo que ninguém entende. Isso é completamente mentira. Entropia é um conceito muito bem entendido e até simples de se compreender, como acabamos de ver. A ideia agora é utilizar esse conceito na aplicação que talvez seja a mais importante e interessante, que é a segunda lei da termodinâmica. Essa lei é extremamente importante para compreendermos diversos fenômenos à nossa volta e levanta diversas discussões profundas até mesmo sobre a origem do universo. No primeiro capítulo desse curso nós falamos sobre o que é a energia e as suas leis de conservação. Aqui, em um vídeo anterior nesse capítulo, quando discutimos a primeira lei da termodinâmica, também mostramos que a energia é conservada. Então eu espero que tenha ficado bem claro para todo mundo que a conservação de energia é um conceito absolutamente fundamental e necessário em toda a física, sem exceção. Agora, já que nós estamos discutindo entropia, podemos nos perguntar se ela também satisfaz alguma lei fundamental. Só que diferente da energia, a entropia é uma quantidade que é conhecida exatamente por não se conservar. Como nós vamos ver, o que a segunda lei da termodinâmica vai nos mostrar é que a entropia total de um sistema tende sempre a aumentar conforme o tempo passa e as consequências disso são realmente surpreendentes. Mas antes de eu apresentar a segunda lei propriamente dita, precisamos falar um pouco sobre um conceito importante em física e que vai estar por trás da nossa discussão sobre essa lei, que é a reversibilidade e irreversibilidade de teorias físicas. Novamente, não se assustem com nomes, tá tudo certo, fiquem bem. Todos nós sabemos que um dos principais motivos que fazem da física uma ciência bem-sucedida é a sua grande capacidade de previsão do que vai acontecer, de previsão dos fenômenos. Esse poder de previsão vem do que nós chamamos de determinismo das leis físicas. E o que isso quer dizer e por que o Pedro sempre tem que entrar com alguma discussão filosófica em um vídeo?
De um modo bem geral e simples, uma teoria é considerada determinística se a partir do conhecimento do sistema em um determinado instante de tempo e das suas equações de movimento, nós conseguimos prever o comportamento do sistema em qualquer instante no futuro. Todas as teorias que nós estamos estudando nesse curso são determinísticas. Mas será que somente essa condição é necessária e suficiente para que uma teoria física seja aceitável? A resposta é não. Nós aprendemos ao longo do tempo que existe mais uma condição que a natureza deseja que seja satisfeita para que uma teoria consiga descrever os seus fenômenos. Essa condição é a de reversibilidade. Basicamente, uma teoria é considerada reversível se for possível inverter a ordem temporal. Ou seja, nesse caso, as equações de movimento permitem tanto descrever o futuro a partir das condições iniciais no passado, quanto descrever o passado através das condições descritas no futuro. Talvez isso pareça algo um pouco óbvio em um primeiro momento, mas a verdade é que não é um conceito tão óbvio assim e as suas consequências são enormes. A principal lição que a condição de determinismo e de reversibilidade nos ensina é a de que cada estado de um sistema físico possui uma história consistente e única. Ou seja, as histórias são distintas e bem definidas. E esse vídeo tá ficando assustadoramente profundo e isso me deixa extremamente feliz. Ok, e o que exatamente isso quer dizer? Em poucas palavras, quer dizer que em cada estado que o sistema se encontra com o passar do tempo, nós devemos ser capazes de dizer qual era o seu estado anterior e o seu estado futuro, e que estados que são distintos em um instante de tempo devem permanecer distintos em todos os instantes. Lembrem-se, as histórias são únicas. E eu vou ilustrar isso tudo com um exemplo. Vamos supor que temos 5 bolas. Uma azul, uma vermelha, uma amarela, uma verde e uma roxa. Cada uma dessas bolas representará um estado do sistema. Nós vamos representar a nossa equação de movimento como uma regra que deverá nos dizer, dado que partimos de qualquer uma das 5 bolas, qual deve ser o passo seguinte. Vamos representar isso com setas ligando as bolas. Então, para o primeiro caso, o que essas setas nos dizem? Se partirmos, por exemplo, da bola azul, o próximo passo será a bola amarela, depois a verde, depois a vermelha, depois a roxa e, por fim, retornamos para a bola azul. Se invertermos a ordem das setas, fica evidente que somente a ordem dos passos muda, mas nada diferente acontece. Esse tipo de sistema é o que chamamos de determinístico irreversível, ou seja, é um sistema físico que a natureza permite que exista. Existem inúmeras maneiras de modificar a ordem das setas nesse sistema para que ele se mantenha determinístico e irreversível. Por exemplo, veja nesse caso que independente da bola na qual você inicie, as setas indicam para onde ir no próximo passo e, caso elas sejam invertidas, isso continua sendo válido. Esse também é um sistema fisicamente aceitável. A pergunta maior então é, quais são os sistemas que são proibidos? Vamos olhar para a seguinte situação. Quando partirmos da bola azul, a seta nos diz que devemos ir para a vermelha, na sequência para a amarela, depois para a verde e depois para a roxa. Por fim, da roxa nós devemos voltar para a vermelha. Pergunta, caso a nossa trajetória seja iniciada na bola vermelha, como que nós podemos saber qual que foi o passo anterior? Ou seja, viemos da bola azul ou da roxa? Caso as setas sejam invertidas, para onde que nós devemos ir? Para azul? Para roxa? Sei lá. E se tivéssemos iniciado o sistema na bola azul e com as setas invertidas, para onde iríamos no próximo passo? Esse é um exemplo simples de um sistema que é irreversível. Esse tipo de situação é proibida segundo as regras da natureza. Sendo assim, nessa representação esquemática, nós vamos considerar um sistema físico válido, no sentido de ser determinístico e reversível, quando cada estado possui uma seta entrando e uma saindo somente. Nesse momento é provável que muitos de vocês que chegaram até aqui estejam se perguntando: ok, Pedro, mas onde exatamente a segunda lei da termodinâmica entra nisso tudo? É agora que as coisas ficam interessantes. Eu prometo que vamos misturar tudo o que fizemos até então e vamos obter a segunda lei como consequência disso. Já que estamos trabalhando com bolas coloridas, vamos continuar usando elas para desenvolver o nosso raciocínio. Suponha que possuímos 2 conjuntos de bolinhas, um azul e um vermelho. O conjunto azul possui 3 bolinhas azuis e o vermelho 7 bolinhas. Vamos chamar o conjunto azul de macroestado das bolas azuis e o conjunto vermelho de macroestado das bolas vermelhas. Cada uma das bolinhas é um microestado associado ao seu macroestado. Então, o macroestado bolas azuis possui 3 microestados e o macroestado bolas vermelhas possui 7 microestados. Usando a definição que aprendemos sobre entropia, fica bem evidente que o macroestado bolas vermelhas possui uma entropia maior do que o macroestado bolas azuis, já que ele possui um número maior de microestados.
Ok, agora vamos fazer o seguinte experimento. A ideia será separar o sistema em um dos dois estados, esperar um determinado tempo e depois, ao observar novamente, o veremos evoluir para o outro macroestado. Então nós temos duas situações. Na primeira, preparamos o sistema no macroestado das bolas azuis e, depois de um tempo, vemos que o sistema evoluiu para o macroestado das bolas vermelhas. Esse é um processo no qual nós saímos de um estado com menor entropia para um com maior entropia. Então, nesse processo, a entropia aumentou. Segundo, preparamos o sistema no macroestado das bolas vermelhas e, após um tempo, vemos que o sistema evoluiu para o macroestado das bolas azuis. Esse é um processo de diminuição da entropia. Será que ambos os processos são possíveis de ocorrer na natureza? A resposta é não. Na natureza, só processos em que a entropia aumenta são permitidos. E eu vou mostrar isso usando somente o conceito de reversibilidade das leis físicas e as setas como nós já aprendemos. Vamos começar pela situação 1. Veja que cada um dos microestados associados ao macroestado das bolas azuis consegue atingir um microestado vermelho de modo único. Ou seja, há bolinhas suficientes no macroestado bolas vermelhas para que as setas vindas das azuis as atinjam de uma maneira única. Agora vamos para a situação 2. Veja que se nós quisermos que todas as bolinhas do macroestado das bolas vermelhas atinjam o macroestado das bolas azuis, pelo menos uma das bolinhas azuis necessariamente vai receber mais de uma seta. Mas como nós sabemos, isso é proibido porque viola o princípio da reversibilidade das leis físicas. As histórias precisam ser distintas e únicas. Nada de duas flechinhas para a mesma bolinha. Nesse caso, o máximo que podemos obter é que 3 das 7 bolinhas, que são os microestados vermelhos, atinjam as azuis. Com isso, nós podemos concluir que a chance do sistema passar do macroestado das bolas vermelhas para o macroestado das bolas azuis, e com isso termos uma situação na qual a entropia diminui, é de 3 sobre 7, ou aproximadamente 43%. Agora vocês devem estar pensando, poxa, mas 43% é uma chance relativamente alta, é quase 1 em cada 2 vezes. Como que então eu posso afirmar que a entropia sempre aumenta? E eu concordo com vocês, 43% de chances é algo bem significante. Mas o nosso exemplo foi realizado com 2 estados que contêm 3 e 7 microestados. Essa quantidade é absurdamente pequena e nós só utilizamos ela para poder ilustrar situações com setas, porque o meu editor não aguenta mais editar tanta coisa com tanta seta. Pense agora se estivéssemos lidando com um sistema real, talvez um gás em uma caixa, por exemplo. A quantidade de átomos que são os microestados presentes nessa caixa é assustadoramente grande. Nesse caso, as chances do sistema ir para um estado de menor entropia, de forma que isso seja perceptível macroscopicamente, é da ordem 1 em 10 elevado a 26. Isso é um número com 26 casas depois da vírgula. Ou seja, é praticamente impossível que isso aconteça. Então, para todos os efeitos práticos, nós tratamos isso como impossível. Então, como todos os sistemas macroscópicos lidam com uma quantidade gigantesca de átomos, nós nunca veremos processos de diminuição de entropia que possam ser notados macroscopicamente. Nós nunca vamos ver todo o ar da minha sala do nada se concentrando em um ponto e me deixando no vácuo. Porque o ar não são os meus amigos que me deixam no vácuo nas coisas. Acabou o vídeo. E com os sistemas termodinâmicos não é diferente, uma vez que eles são macroscópicos. Então a entropia total de um sistema isolado nunca pode diminuir conforme o tempo passa. E essa é a maravilhosa segunda lei da termodinâmica. Nunca vimos, em nenhuma situação, essa lei ser violada. E por isso ela é considerada um dos princípios mais sagrados de toda a ciência. Essa lei é tão interessante e profunda que ela praticamente rege todos os fenômenos cotidianos que a princípio parecem ter somente uma direção de ocorrência. Nós já vimos copos caírem e se estilhaçarem no chão, mas nunca vimos a situação contrária de um copo estilhaçado no chão se juntar completamente e ir na direção da mesa e ficar intacto em cima dela. Podemos achar milhões de exemplos desse tipo. Todos eles ocorrem pois vão de um estado com menor entropia para um estado com maior entropia. É isso que faz com que consigamos diferenciar o passado do futuro, e isso é realmente lindo! Então eu vou deixar vocês com 2 reflexões importantes e profundas sobre tudo isso que nós acabamos de discutir. A primeira é que é incrível que, usando o fato de que as leis da física são reversíveis no nível atômico, nós obtemos como conclusão que eventos macroscópicos possuem somente uma direção de ocorrência.
A outra é que essa lei consiga afetar até mesmo o comportamento do universo como um todo. Sabemos que o universo está se expandindo e que próximo ao Big Bang ele era denso e quente. Naquela época o seu estado possuía uma entropia pequena e hoje possui uma entropia bem maior e que também continua aumentando todo segundo. Portanto, existe uma relação profunda entre a segunda lei da termodinâmica e a seta do tempo. Todos nós deveríamos ficar extremamente felizes em a entropia do universo aumentar sem parar. Enquanto isso acontecer, significa que nós estamos indo para o futuro e que o tempo está passando. E isso conclui esse vídeo que para mim é um dos vídeos mais profundos desse curso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.